E o pessoal subestima muito essa questão da formação do imaginário. Inclusive, eu quero ver se eu consigo fazer um teste aqui com vocês. Vocês têm papel e caneta? Eu vou botar vocês numa saia justa aqui agora. Vamos ver. Coisa rápida. Caramba. Papel e caneta? Papel e caneta. Pode ser no celular mesmo. Pode ser. Vai. Pode ser. No bloco de notas. Vocês conseguem desenhar? Peraí. Olha eu botando saia justa aqui, gente. Enquanto isso, vocês deem like na live. Vocês façam aí a inscrição no canal. Torne-se membro para que as novidades aí que o pessoal vai trazer possam vir mais rápido ainda. É que eu abro o meu aqui, peraí. Pronto. Cara, você não repara na película porque eu tentei arrancar um fiozinho de, sei lá, alguma poeirinha. A película inteira saiu na mão. Caraca! Saiu a película inteira e agora o celular tá desse jeito. Enfim, desenha uma casa pra mim, por favor. Casa? É. Isso é um clássico. Né? É, pô. Aqui, ó. Casinha, ó. É, ó. Casinha, porta. Bom demais. Janelinha. Aqui, ó. Telhadinho. Telhadinho clássico. Uma chaminé pro Papai Noel entrar. Ô, louco. A janelinha aqui em cima. Top. Pronto. Minha casinha. A casinha. A mulher dá pra... Será Ali, que dá ó. pra câmera aqui, ó? A casinha do Gabriel Top. aí, que maravilha. Sensacional. A pergunta que fica é a seguinte. A casa de absolutamente ninguém que você conhece é desse jeito. Já parou pra pensar nisso? Mas mesmo assim, você ainda reconhece esse símbolo como sendo uma casa. É isso aqui que é o seu imaginário. É onde a gente guarda todas as nossas referências simbólicas. E aí, o que a gente coloca no nosso imaginário quando a gente fala, por exemplo, herói hoje em dia? Porque eu não acho possível que a década dos filmes de super-herói tenha gerado tanta gente covarde, tanta gente fraca, tanta gente mimada. Das duas, uma. Ou as nossas referências simbólicas elas estão completamente adulteradas, ou a gente não tá conseguindo entender o que esses filmes, essas produções e tudo isso tá querendo oferecer pra gente. Então, quando a gente fala heroísmo, quando a gente fala um vilão, não é difícil que, pra alguém que tá, enfim, pra alguém um pouco mais novo, um vilão. Vem o filme da Cruella na cabeça. Não, porque ela é descolada. Ela só queria, o negócio de querer usar dálmata, usar pele de cachorro pra fazer casaco, acho que não é tão mal assim. Ela tá justificada, tadinha, passou uma infância difícil. Se eu não me engano, no live action da Cruella justifica porque ela foi atacada por cachorro, aí ela constrói esse trauma. Ridículo. E se você pegar, só fazendo um famoso complemento aqui no que o Pedro falou, se a gente pegar, 3 vilões bem emblemáticos da Disney, o Scar, o Jafar e a Cruella. O Scar e o Jafar, eles simplesmente querem poder. Poder e passam por cima de qualquer pessoa pra ter este poder. E a Cruella, ela é ruim porque quer ter quer usar a pele dos cachorros pra fazer casaco e pronto. Você vê outra coisa muito criativa, cara. Um vilão que quer usar a pele de cachorro pra fazer... Você quer um negócio mais vilanesco do que esse, cara? Quer usar a pele de filhotinho pra fazer casaco. Exato. E a gente não quer saber da história do vilão. É que a gente também começou a observar muito, não somente os vilões da Disney sendo justificados, mas os próprios vilões do universo dos super-heróis. Pois é. E aí, por exemplo, a gente teve o Coringa, muita gente gosta muito do filme do Coringa do Joaquin Phoenix, mas eu tenho as minhas ressalvas, principalmente com a justificativa, né? O sistema faz com que ele seja daquele jeito e tal. Mas a gente teve recentemente a série do Pinguim, não sei se você assistiu. Assisti. Que traz um vilão por vilão. Cara, ele só é mal, velho. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Você não consegue gostar um segundo daquele desgraçado, velho. E, por exemplo... Quando mostrou a história do Pinguim no passado, quando ele era criança, que ele mata os irmãos dele, aí eu falei, pronto, vai justificar. E não, ele simplesmente mata os irmãos porque os irmãos tiraram um sarro dele, ali um sarrinho, e porque ele não queria, porque ele não queria dividir a mãe. Acabou, meu. É isso. E aí, no final, ele mata o moleque que ajuda ele a trajetória inteira. Cara, pra mim, a série do Pinguim retrata o que um vilão tem que ser retratado. Então o pessoal fala assim, não, porque vocês não querem fazer filme de vilão, porque não... Não, cara, pode fazer, mas deixa ele ser um vilão. É justamente isso que faz a gente gostar dos personagens. Eu não quero que, por exemplo, o primeiro filme do Coringa eu gostei muito, porque apesar dele ser louco, apesar do pessoal tentar justificar as ações dele, ele só é louco. Ele é louco, aceitou a loucura, abraçou a loucura, vai matar os outros mesmo e já era. Agora, no segundo filme... Aí sim tentaram fazer, toda justificativa, etc. A melhor parte do filme é o musical, não vou negar, eu achei interessante. Mas desse segundo filme, eles
fizeram um filme que ele é completamente anti-Coringa. Ele renega o primeiro, Ele renega o primeiro, exatamente. É tipo Tropa de Elite. É um pedido de desculpa o segundo filme. Então, a gente vê toda essa movimentação que povoando o imaginário do pessoal de uma forma completamente, enfim, ideologizada. Por isso que o mal, até uma frase do, não sei se é do C.S. Lewis ou acho que é do C.S. Lewis mesmo, que o mal ele não consegue criar nada. Ele sempre vai parasitar alguma coisa que já existe. Então, além da preguiça dos produtores, das grandes empresas de fazer uma coisa nova, eles vão parasitar aquilo que já existe por conta da ideologia. Por exemplo, o pessoal fala, inclusão, etc, etc. Se tem uma coisa que eu acho que é completamente prejudicial é essa inclusão forçada. Por exemplo, quando mudaram a etnia da Pequena Sereia, o que eu entendi daquilo é o seguinte, é você olhar para uma criança negra e você falar o seguinte, nós aqui da nossa empresa não estamos nem aí para você e nós vamos pegar uma princesa de anos atrás, vamos reciclar, vamos fazer um filme podre, no sentido estético. Eu achei o filme feio. A parte mais colorida, a parte mais legal é a parte da Úrsula, que devia dar medo. Se você pegar, assim, uma comparação lado a lado de uma cena do desenho com uma cena do filme, você vai falar, meu Deus, isso aqui é feio demais. Apesar da menina ter atuado excepcionalmente bem, é até uma falta de respeito com ela. Porque você tá olhando pra uma criança e falando assim, ó, você não merece que a gente levante a bunda da cadeira pra fazer uma coisa exclusiva pra você. Você não merece a nossa atenção, você merece o resto daquilo que a gente já tem. Eu acho isso completamente prejudicial. E aí o que acontece? Em vez das pessoas falarem sobre isso, eles falam não, porque mudou a etnia da personagem. As pessoas têm que se sentir representadas, etc, etc. Não, gente, a briga não é do fã com o fã, é do fã com a empresa. A gente não pode aceitar que o sujeito faça um trabalho medíocre, independente de apenas mudar a etnia do personagem ou não. Então, a gente vê essa representatividade forçada acontecendo como se o único mérito da atriz fosse a cor da pele dela. Perfeito. Eu acho isso surreal. Você pega, por exemplo, The Office, você tem o Oscar, ele é gay, e ele tem muito mais personalidade do que qualquer filme recém-produzido desse pessoal da militância. Até o delegado que é gay no Brooklyn Nine-Nine. Sim. É excelente. Pô, sensacional. Isso é excelente. Fantástico. Porque assim, o pessoal da militância, eles confundem o seguinte, você tem a pessoa, hierarquia. Aí ele pode ser santista, ele pode ser palmeirense, ele pode ser o que ele quiser, ele pode gostar de, sei lá, de bolo de abacaxi e ele tem a preferência sexual dele lá. Agora, o que o pessoal faz? Eles pegam uma única característica de qualquer militância que eles dizem representar e fazem como se a pessoa ela fosse única e exclusivamente aquela característica. Então você pega, por exemplo, teve uma animação que ninguém lembra, mas eu lembro porque eu assisti pra falar mal, que é Super Drags. Não sei se você já... Esse daí não. Eles fizeram ali logo depois que o Bolsonaro ganhou, falaram assim, não, porque agora nós vamos dar representatividade aqui pro pessoal da comunidade LGBT, etc, etc, vamos fazer um desenho pra eles aqui. Vamos fazer as Super Drags. A única característica dos personagens é eles serem viados. Literalmente é isso. É isso mesmo. Eles se descrevem como viados. É literalmente isso. É a única característica. Como se uma pessoa, pela orientação sexual dela, ela não tivesse mais nada a oferecer. Porque no final das contas, é isso que a militância enxerga. Fica muito raso, né? Fica muito raso. É isso que a militância enxerga. Ela só enxerga a pauta. Ela não tá nem um pouco interessada com as pessoas. Fez uma única temporada, falou, não, porque agora nós vamos dar o suporte, etc, etc. Roteiro fraco, animação feia, uns PNGzão, assim, cara, de dar nojo, piada sem graça. E a única característica dos personagens era a orientação sexual. Como se fosse só isso que eles tivessem a oferecer. E é justamente desse jeito que a militância trata as pessoas. Como se elas não tivessem mais nada a oferecer além da visão ideológica. Perfeito, seu Pedro Alaer. Grande Pedro Alaer, hein? Deixa eu só perguntar pra ele, já que a gente entrou nessa parte da lacrate. E os games? Pô, os games, porque cara, bem pensado. Porque a gente tem também isso, né? Não só fazem parte ali de toda a cultura pop. E os games, seu Pedro? Porra, os games, cara. Os games, eles estão passando também por esse processo. Só que os games, eles têm uma característica muito interessante, que é o seguinte. Muitas vezes nos filmes a gente não tá tão, enfim, desperto pra uma falta de qualidade. Então, às vezes, uma pessoa que simplesmente vai no cinema pra assistir um filme, ele não vai pegar um furo de roteiro. Ele não vai pegar um mau desenvolvimento de personagem, porque é uma coisa um pouco mais massificada, por assim dizer. Os jogos, eles têm uma característica muito interessante que você tá literalmente sentindo a falta de qualidade no negócio. Então, mais uma vez,
isso reflete como que a indústria, ela tá... Exatamente. Ela tá se deteriorando como um todo. Eu lembro que, cara, quando saltou a geração do Play 2 pro Play 3, foi uma coisa assim revolucionária. O primeiro jogo original que eu comprei vinha com manual, vinha com papel, vinha com adesivo, vinha com um monte de coisa. O negócio era feito com esmero. As coisas eram feitas assim pra agradar o fã. E aí, conforme o tempo foi passando, as coisas foram ficando mais plastificadas, mais... enfim, feitas para ser consumidas rápido. E aí, os games eles também foram sofrendo com isso, tanto em qualidade técnica quanto em qualidade narrativa. Então você tem, por exemplo, o caso de Concorde, acho que é esse o nome do último maior fracasso da Sony. E você, exatamente, sempre a Sony, infelizmente. A Sony adora um fracasso. Sony adora um fracasso. E você tem um jogo que ele foi pensado exclusivamente para ser um jogo militante. Você tem o design dos personagens podre. Cara, o negócio é feio. É feio demais. Uma jogabilidade péssima. Um negócio que só é feito literalmente para agradar o pessoal da militância. E todo o esforço que foi feito, que foi empenhado no jogo, foi para dar um lore, né, uma narrativa pro personagem do porquê que ele é não binário. Você vê, meu Deus do céu, gente, que isso? Tinha que chegar nesse lugar aí, Tinha que chegar nesse lugar. E aí você vê que não é só nos filmes que existe uma agenda. Tem a famosa Sweet Baby Inc., que é uma empresa de consultoria de diversidade que trabalhou uma porrada de jogos, estragaram o God of War Ragnarok. Eu joguei aquele negócio, cara, com amor no coração, porque eu sou, assim, uma das minhas sagas favoritas de videogame é God of War. E eu joguei o Ragnarok com um pouco de dor no coração, porque eu vi todo o potencial sendo desperdiçado. O jogo, ele é excelente, eu adorei, mas ele parece que foi feito por pessoas fracas. Eu lembro de ter pensado isso quando eu tava jogando. Falei, pô, cara, isso aqui parece que foi feito por gente que não tem muito tesão na parada. Depois eu descobri a existência do Sweet Baby Inc. Eu falei, cara, tá morto o negócio, matamos a pau. Você tem uma empresa de consultoria que vai tirar a qualidade técnica pro negócio não ficar tão ofensivo. Meu irmão, é God of War, o cara mata deuses, não tem que ser... Arranca a cabeça do deus olho. Cara. Arranca a cabeça dos outros, não tem essa. E muita gente criticou a evolução do Kratos como personagem, porque ele tá mais cansado, tá mais pacato. E eu gosto disso, eu gosto dessa evolução. Só que eles pegaram isso e transformaram em fraqueza. Tanto que a DLC que saiu pro God of War Ragnarok, que é o Valhalla, ele, assim, cara, é uma coisa brutal de diferença de qualidade. É uma experiência que você tem, 3 ou 4 horas de DLC, que eu cravo aqui pra vocês é melhor do que o jogo inteiro, porque não teve o desenvolvimento da Sweet Baby Inc. O Kratos não deixa de ser um personagem brutal e sanguinolento, e ele também não deixa de ser um cara que amadureceu. Mais uma vez, isso entra naquilo que a gente tava falando sobre a Bela e a Fera. Porque a gente tem os extremos, onde você não pode ser nem o que ele era na mitologia grega, o cara brutal que sai arrancando cabeça de homens, mulheres, crianças, animais e tudo que tiver pela frente, e ele também não pode ser o cara sojado, que em muitos momentos ele foi no Ragnarok. Então, você ter esse equilíbrio, ele é fundamental tanto para que você se identifique com o personagem, porque você também não é nem 100% sojado e nem 100%... Tem uns que são, né? Enfim. E nem 100% brutal. Então, os games, eles perderam essa conexão que tinha com o público, mais uma vez, por conta da preguiça das desenvolvedoras, da falta de esmero que o pessoal tem de produzir os jogos, e também por causa da militância exacerbada nos títulos. Você tem, por exemplo, o último Assassin's Creed, que o pessoal tá reclamando, não só por conta da qualidade técnica do jogo, mas também porque todo o desenvolvimento do personagem também é baseado em se você pode namorar homens ou mulheres. Tem uma imprecisão histórica gigantesca, um jogo que sempre teve uma fidelidade histórica, assim, muito precisa, apesar de ser uma ficção histórica, ainda assim, você não vai colocar a Catedral de Notre Dame no meio do Império Inca. Então é basicamente isso que eles estão fazendo com esse personagem. Né, que os caras simplesmente tiveram a liberdade poética de colocar um samurai negro no meio do Japão. E isso não tem precisão histórica nenhuma. Enfim, o pessoal tá reclamando. E mesmo os jogos com qualidade técnica absurda, que nem o The Last of Us, parte 2, eles sofreram muito com essa questão ideológica. Não só porque o jogo ele tem certas apologias a determinadas pautas, mas também porque eles pegaram tudo o que o primeiro significava
e inverteram completamente para que ficasse dentro de uma determinada narrativa. Assim, é um dos melhores jogos que eu já joguei em questão técnica, mas em questão de história é uma bosta. Eles pegaram o Joel, que foi um personagem que foi construído por, assim, 12 horas de campanha para ser um cara bruto, sem fé na humanidade, que tá tentando se redescobrir através da criação de uma filha, transformaram ele num cara que cai numa armadilha, que tem coração mole no segundo jogo. E aí, spoiler pro pessoal que não jogou, o sujeito morre de uma maneira assim, cara, que nem cachorro morre. Os caras estão matando o seu personagem favorito na sua frente e não tem nenhuma conclusão narrativa do ponto de vista do fã. Porque ele morre, aí ele vai atrás de vingança, ela dá um pau na Abby, que é a inimiga, né? E você é obrigado a jogar com a Abby que matou o Joel, cara. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. É falta de respeito. É falta de respeito. Falava assim, cara, eu não quero jogar com essa personagem. Ela matou meu personagem favorito. Ah, mas não, porque tem que ver o contexto. Meu irmão, caguei pro contexto, cara. Eu quero jogar com os personagens que eu gosto. E aí, enfim, aí botam toda uma roupagem de não, porque isso é disruptivo, etc, etc. Mas, de qualquer maneira, ela não se vinga. E a Abby, que matou o Joel e não mostrou um pingo de remorso durante a gameplay inteira, ela sai impune. Aí a Ellie volta pra casa desgraçada, sem 2 dedos, com o pai dela, que é a figura paterna, morta, e você que é fã com um nariz de palhaço. Fala, meu irmão, não tem como, cara. Aí E vai ter a série agora, a segunda temporada. Exatamente. Você assistiu a primeira temporada? Não assisti, porque eu me recuso a ver o Marquito como ele. Me recuso. Vocês me desculpem, o pessoal fala, não, porque as atuações, etc. Não, é fraca. Cara, vocês desculpem, eu quero ver o personagem que parece com o personagem, velho. Eu sou um homem das antigas, eu sou fácil de agradar, só precisa ter o cara que é parecido, velho. Não é muito difícil. Faz sentido. Não tinha todo e vai ter elenco. a série de God of War também. Pois é, essa aí eu tô curiosa pra assistir. Mas, com aquele pé atrás, né? Mas a série vai contar do Ragnarok, não é, Matheus? Vai contar os 2 últimos jogos tanto do God of War do PS4 quanto do Ragnarok. Não vai pegar do primeiro, vai pegar do... Exatamente. Aí é chato.